Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre prescrição de dívida. Tá? Aquela famosa dívida que caducou. Tá, vamos lá? Então eu estava dando uma pensada, né, nessa questão da prescrição e lembrei de uma história, né, história minha dessa vez. Então eu cresci, né, numa casa de família. Então morava basicamente todo mundo na mesma casa, né? Eu, minha mãe, meus avós, a parte materna da família, né? Então o que aconteceu foi que meu avô, o pai da minha mãe, ele comprou de um parente dele um terreno bem grande, que na época era uma região onde tinham muitos sítios, né? Então inicialmente aquele terreno era um sítio e como a casa era muito grande, então conforme a família foi crescendo, o meu avô foi dividindo a casa e a gente foi fazendo novos espaços, né? Então novas casas dentro daquela mesma casa. E como naquela época era uma região de sítios, né? Ela era bem afastada do centro da cidade, não tinha por parte da empresa que fornecia água nenhum controle do consumo de água. Então naquela época a gente tinha acesso à água que a empresa fornecia, mas ela não fazia controle do consumo que a gente fazia na casa, na família inteira. E isso perdurou por muitos anos. Então, conforme aquela região foi crescendo, né, e foi sendo urbanizada, depois de muitos anos nós já morando lá, aquela empresa instalou um medidor de água e começou a efetuar a cobrança. Então, por cerca de uns 15 anos ali, que eu me recorde, a gente não tinha cobrança da conta de água e depois desses 15 anos para frente a gente começou a pagar realmente a conta de água. E até aí tudo bem. Até que num determinado momento, essa empresa ela fez uma estimativa do quanto ela achava que a gente devia naquele período de 15 anos onde ela não tinha o controle da água que ela fornecia. E ela começou a ser muito incisiva na cobrança. Então ela começou a ligar, começou a fazer ameaças, dizer que ia cortar o fornecimento de água da casa, começou a dizer que ia colocar o nome no Serasa, né, no rol dos maus pagadores. Só que por ser uma conta de 15 anos, obviamente o valor era alto. E na época a gente não sabia, a gente não tinha tanta noção dos nossos direitos. E essas cobranças elas assustavam muito, porque a gente não éramos uma família rica, então quando uma empresa grande faz uma cobrança de 15 anos, né, fora ainda as correções de juros que eles tentaram colocar na dívida, e querem que a gente pague isso de uma vez, ou que a gente faça algum tipo de acordo para parcelamento de uma dívida na época, né, de mais de 25 anos para trás, isso assusta muito. E a empresa ameaçando, vou cortar água, vou botar o nome no SFPC. Então a gente passou ali por um período difícil. Até que depois de um tempo estudando esse assunto, a gente foi descobrir, né, eu fui descobrir, que na verdade essa dívida não podia nem ser cobrada. Porque eu vou explicar mais para frente no vídeo, dívidas de conta de água, elas só podem ser cobradas até 5 anos após a consolidação da dívida. E essa dívida, esse acumulado de dívida que ela queria fazer, era uma dívida de mais de 15 anos. Então, realmente, foram 15 anos onde não houve a cobrança, a gente já havia começado a pagar a conta d'água, e cerca de 5 ou 6 anos após a gente já estar pagando, ela resolveu cobrar aqueles outros 15 anos que ela não havia feito controle. A cobrança começou com mais de 20 anos, desde a primeira vez que a gente começou a consumir água. Então essa cobrança estava completamente em desacordo com o que está previsto na lei. Então, uma coisa que eu sempre falo muito quando eu converso com as pessoas, em quantas situações constrangedoras a gente passa, né? Quantos perrengues a gente passa na vida, porque simplesmente a gente não sabe os nossos direitos. Então, para a gente começar a falar do assunto, então fica aí a fonte de consulta. Tá? Então, o Código Civil, no artigo 205, trata sobre a prescrição de dívida.
que basicamente é o que muita gente chama de quando a dívida caduca. E o artigo 206, também do Código Civil, ele estabelece os prazos para essa prescrição. Então, alguns exemplos são o prazo de 3 anos para a cobrança de aluguel. Então, após passados 3 anos, a imobiliária não pode mais cobrar o aluguel atrasado. E o prazo de 5 anos para a maioria das dívidas mais corriqueiras do dia a dia. Então, por exemplo, conta de luz, conta de água, boletos bancários. Então, passados 5 anos, essas contas não podem mais ser cobradas. Então, pessoal, é muito comum, tá? Mesmo passado esse prazo de prescrição, as empresas ainda tentarem realizar a cobrança. Só que o grande problema é que, primeiro, elas não podem tentar cobrar uma dívida que prescreveu. Então, a empresa ela não pode ligar para a pessoa pedindo para que ela pague uma dívida. E vai muito além. Ela não, além de não poder cobrar, muito menos ela pode fazer qualquer tipo de sanção naquela pessoa. Então, venceu o prazo, a empresa liga cobrando, aí a pessoa se manifesta que não vai pagar, a empresa ameaça colocar a pessoa no SPC ou no Serasa, a empresa ameaça suspender a prestação de serviço e muitas vezes a empresa tenta realmente colocar a pessoa no rol dos mal pagadores. Então, prescreveu, passou o prazo, não pode haver cobrança e muito menos nenhum tipo de sanção para aquela pessoa. E é aí que a nossa falta de conhecimento ela joga contra a gente, porque as empresas elas fazem tentativas de cobrança. Só que a partir do momento que prescreveu, isso é uma cobrança indevida. Tá? E se a empresa começar a te cobrar, e pior, se ela fizer qualquer tipo de ameaça, tentar incluir seu nome no Serasa, no SPC, se ela não te encontrar em casa e entregar uma notificação ou uma tentativa de cobrança para um vizinho, ou tentar fazer contato com outros familiares para que eles te informem sobre essa dívida, tá? Ela fica sujeita a um processo. Então, primeiro, isso aí pode ser enquadrado como danos morais. Tá? E também pode ser enquadrado no artigo 171 do Código Penal, às vezes que ela está fazendo uma cobrança indevida e, para isso, ela está tentando constranger a pessoa. Então, é muito importante a gente saber os nossos direitos para a gente não ficar sujeito e refém desse tipo de atitude que algumas empresas tomam. Só que aí vem uma situação também. Tá? Eu já vi muita gente, conforme aprende isso, falar coisas do tipo: então quer dizer que se a dívida tem um prazo, se ela tem uma vida útil para ser cobrada, então simplesmente eu não vou pagar, vou esperar vencer o prazo dela e a partir daí eu não devo mais. Né? Então, eu já vi muita gente aconselhando outras pessoas, inclusive, a não pagarem as dívidas e esperarem o prazo da prescrição, para tentar se livrar de algum compromisso que a pessoa assumiu. Tá? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de conselho e com esse tipo de pensamento. Então, primeiro, realmente, as dívidas elas possuem uma vida útil. Tá? Mas caso a empresa se manifeste judicialmente, então se ela entrar com uma ação de cobrança na justiça, esse prazo ele se encerra, ele para. Então, por exemplo, uma dívida tem um prazo de 5 anos, caso a empresa entre na justiça antes desses 5 anos, esse prazo para de contar. E caso o juiz dê ganho de causa para a empresa, ele pode até mesmo colocar bens dessa pessoa em leilão, pode vender os bens dessa pessoa para pagar a dívida dela junto à empresa. Então, esse é um primeiro ponto. Então, uma outra situação é que no momento em que você não paga as suas dívidas, o seu nome será incluído no rol dos mal pagadores. Tá? Então, é quase que automático. Não pagou, a empresa já coloca o nome da pessoa no Serasa e no SPC. Então,
após a prescrição, a empresa não pode fazer isso. Mas dentro do prazo, ela vai colocar o seu nome nesse rol. E isso dificulta muitas coisas que você pode vir a precisar. Então, o seu nome foi para o rol dos mal pagadores. Então, todas as empresas que têm acesso a esse rol, tá, o Serasa Score, que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, todas as empresas que têm acesso ao seu score, elas vão saber que você é um mal pagador. E elas vão ficar propensas, por exemplo, a não te fornecer linhas de crédito. Algumas empresas não vão te oferecer os serviços dela. Então, de certa forma, você perde a confiança das empresas. E terceiro, a prescrição, ela trata da possibilidade de cobrança. Então, isso é muito importante ficar bem claro. Passado o prazo, 5 anos, por exemplo, de prescrição, a empresa ela está impossibilitada de te cobrar. Mas isso não quer dizer que você não deva àquela empresa. É que como ela não pode mais te cobrar, então, de certa forma, você também não vai ser obrigado a pagar mais a empresa. Só que isso não quer dizer que a empresa não vai ter um controle das pessoas que estão nessa situação. Então, vamos dar um exemplo de uma operadora de telefone. Então, você deixa uma dívida na operadora, o prazo vai prescrever e ela não pode mais te cobrar. E você sai dessa operadora. Muito dificilmente você vai conseguir se vincular a essa operadora de novo. Que essa dívida ela vai continuar constando na empresa. Você ainda vai ter uma dívida junto à empresa. Ela só não vai poder mais te cobrar. Ela não vai poder mandar teu nome para o Serasa. Ela não vai poder entrar com uma ação judicial para te obrigar a pagar. Mas a dívida ela ainda existe. E se você quiser em algum momento voltar a ter algum tipo de serviço ou fechar algum contrato com essa empresa, ela provavelmente vai querer que você pague a dívida que você tem. Então, assim, fique bem claro, tá? A empresa só não pode mais cobrar, mas a dívida ainda existe. Então, pessoal, a minha opinião sobre o assunto é que se a gente comprou, se a gente contratou a empresa para ela prestar algum serviço para a gente de livre e espontânea vontade, é sempre interessante a gente honrar com esse compromisso. Como eu disse agora há pouco, né, sobre aquelas pessoas que às vezes orientam os outros premeditadamente não pagarem para tentar se fazer valer dessa questão da prescrição, eu não aconselho a se fazer isso. Então, novamente, eu acho que se a gente comprou, se a gente contratou, é interessante que a gente honre com esse compromisso que a gente assumiu. Agora, se o prazo passou, se a dívida prescreveu e a empresa está te ligando, está te coagindo, está te pressionando para que você pague essa dívida, eu não acho que você tenha que aceitar esse tipo de situação. Então é por isso que eu acho que a gente tem que ter consciência dos nossos direitos. Isso é uma atitude ilegal, tá? E você tem toda a liberdade para procurar um advogado e fazer valer o seu direito. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.